Pronto, queridos, graça e paz. Olha aqui mais uma vez, queria gravar mais um vídeo para compartilhar com você. Há poucos instantes eu postei um vídeo falando uma palavra geral para todos, uma palavra evangelística. Agora eu queria uma palavra para edificação mútua de nós como irmãos em Cristo. Até porque o evangelho é algo prático, simples e tem que ser algo praticável no nosso dia a dia, algo didático também. Eu estou aqui na minha sala, né? Eu fico aqui na minha sala onde eu leio um pouco, medito, estudo. Aqui eu tenho meus livros, aqui eu tenho meu computador, né? Aqui eu tenho alguns maquinários, minhas bíblias, que eu fico aqui na igreja durante a manhã para tirar esse tempo de oração, meditação e por aí vai. Então eu queria agora gravar mais uma palavra para abençoar o seu coração, tudo bem? Repito, eu não sou fera em tecnologia, eu gravo e posto, não sei nem fazer editar. Quem faz isso é minha filha, porém, como eu não sempre levo até ela, eu gravo e posto. O que importa é você ser alcançado por essa palavra, tá bom? Ontem eu iria pregar uma palavra aqui, mas aí eu acabei convidando o Natan para pregar em nosso culto, inclusive aí no meu status você vai encontrar o link para você assistir os nossos cultos ao vivo, curtir, compartilhar, participar, liberar uma palavra também, abençoar e por aí vai. E ele tocou num texto aqui que eu achei interessante e eu queria compartilhar com você também, no livro de Efésios capítulo 4, versículo 22. Aqui é uma carta escrita pelo apóstolo Paulo à igreja de Éfeso, é uma carta que também se aplica a nós também. Efésios 4, 22 e diante, olha o que Paulo diz: quanto à maneira antiga de viver, vocês foram instruídos a deixar de lado a velha natureza, que se corrompe segundo desejos enganosos, e se deixar renovar no espírito do entendimento de vocês. Paulo ele começa dando uma instrução interessante, e essa instrução vale para mim e para você. Não basta apenas eu dizer sim para Jesus, eu preciso permitir que a palavra de Cristo habite ricamente em meu espírito, tornando-me alguém completamente sensível à palavra de Deus e me despojando de todo antigas práticas e estilo de vida que não glorificam a Deus em nada. Então aqui no livro de Efésios capítulo 4 ele fala assim, deixe a maneira antiga de vocês viverem, a velha natureza, ou seja, aquela natureza caída, que se corrompe segundo os desejos enganosos. Quando nós recebemos Jesus, a vida de Deus passa a habitar em nós, isso é um fato, nós sabemos disso. Todavia, entretanto, o corpo do pecado também ainda está em nós. A nossa carne ela é contaminada ainda, né, pela herança adâmica. O nosso espírito recebeu a vida de Deus de uma maneira assim definitiva, mas a nossa carne ainda não. Quando aquilo que é corruptível se revestir de incorruptibilidade, então nós seremos em nosso espírito, alma e corpo completos. Até então, nós somos o espírito, possuímos o alma e habitamos em um corpo. O nosso espírito ele é um espírito que já recebeu a vida zoe aion de Deus. O nosso corpo ele vai se renovando, né, cada vez mais pela palavra, a nossa alma também vai se renovando pela palavra, o nosso entendimento. Mas existe essa luta entre o homem espiritual e a nossa carne, e aquele que eu mais alimento vai se sobressair. Então Paulo fala o seguinte, é você que tem que abrir mão, sabe? É você que tem que deixar as antigas práticas. E diz mais, e se revestir de uma nova natureza criada segundo Deus em justiça, retidão, procedentes da verdade. Ou seja, se revista. Às vezes nós queremos colocar nas costas do Espírito Santo aquilo que é um papel nosso. Qual é o papel do Espírito? É nos convencer e nos dar toda a habilidade necessária para vivermos uma vida que glorifique a Deus. Deus jamais vai me pedir algo que eu não possa executar, que eu não possa fazer. Se Deus manda eu me despir da velha natureza e me revestir da nova natureza, é porque Ele já deu toda a capacidade necessária para que isso aconteça. Então ele começa agora a detalhar algumas dessas práticas. Versículo 25 ele fala, por isso deixando a mentira, que cada um fale a verdade com o seu próximo, porque somos membros do mesmo corpo. Sabe que muitas vezes nós damos muita atenção a um adultério que é pecado e que passivo de disciplina muitas vezes, né? Disciplina, de afastamento para ser tratado, mas nós tratamos a mentira como um pecado light. E isso é um pecado também. Pecado é pecado. Pecado mata. E se eu não mato o pecado, ele vai acabar me matando.
claro que existe aí fora o engano que diz, não é pecadinho, pecadão. Tem pecadinho, pecadão, sim, a Bíblia fala isso. A palavra fala sobre pecados que são para a morte, pecados que não são para a morte, para a morte. A palavra fala sobre pecado contra o Espírito Santo. Ou seja, tem pecados mais graves e pecados menos graves. Todavia, entretanto, tudo é pecado. E o pecadinho ou pecadão, se não houver arrependimento, é condenação eterna. Então ele fala assim, deixe de lado a mentira, e cada um fale a verdade com o seu próximo. 26. Fiquem irados e não pequem. Não deixe que o sol se ponha sobre a vossa ira. Nem dê lugar ao diabo. Sabe que se chatear, se irar, às vezes pode até acontecer, mas eu não posso deixar que o sol se ponha sobre essa ira que eu estou sentindo, sabe? Eu não posso deixar que aquela minha ira ela se evolua para um pecado, porque irar-se não é pecado. Irar-se é uma reação da nossa carne que está passando por um processo de transformação no Evangelho. Mas o pecado é eu permitir que aquela ira que eu senti aqui dentro ela venha se exteriorizar ou executar aquilo que ela tanto deseja. Então ele fala assim, nem deslugar o diabo, ou seja, ire, se você ficar irado, você não deve pecar, e não deixar que o sol se ponha sobre a vossa ira. Isso aqui vai ser muito vasto, né? Isso se aplica à briga entre irmãos, irmãos em Cristo, irmãos consanguíneos. Isso se aplica à briga entre marido e mulher. Isso se aplica à briga entre patrão e empregado. Isso se aplica sobre vizinho. Mas eu fui lá resolver, ele não quis. É um problema dele, mas você precisa fazer a sua parte. Ou seja, evangelho precisa ser algo prático na nossa vida, no nosso dia a dia. Ou seja, e quando eu faço isso, eu não dou lugar ao diabo. Mas quando eu deixo de praticar essas coisas, eu dou lugar ao diabo. Ele fala, aquele que roubava não roube mais. Pelo contrário, trabalhe fazendo com as próprias mãos o que é bom, para que tenham que repartir com os necessitados. Aqui tem duas instruções interessantes. Que aquele que roubava não roube mais. Roubar não é só colocar uma arma na mão e sair assaltando. Roubar também é quando você deixa de fazer aquilo que deve ser feito. Por exemplo, a pessoa que ela usa energia como gato, ela usa, né? Ela usa água como gato e para ela estar tranquila. Não, Deus está me abençoando, Deus está me honrando. Eu já vi pessoas dizerem isso. A pessoa aí está recebendo um dinheiro aí de governo, sabe, de maneira inapropriada. Não, porque Deus está me honrando, Deus está me abençoando. Eu vi isso recentemente, eu estive no interior aqui do Nordeste, e tem lá cristãos que estão inscritos como funcionário da Câmara, né? E eles voltam naqueles partidos que você sabe, né, que ama dar migalha para o povo para que eles fiquem presos. E cristãos lá, sabe? Não, que vão lá, só faz assinar o ponto que trabalhou, nunca apareceu, não sabe nem o que faz, mas recebe um salário mínimo de... um salário, né? Um salário que é R$1.000 e poucos. Recebe um salário mínimo, diz, não, porque Deus está me honrando, e ai de você que vai falar que ele está errado. O seu nome fica falado na cidade, ou seja, são ladrões. E essas pessoas, elas vão ter que prestar conta diante de Deus. E é por isso que elas gostam de voltar a alguns partidos que amam dar migalha para manter o povo cativo ali na miséria. Então, isso também é roubar. Ou concordar também com os roubos. Então, aquele que roubava não rouba, mas antes trabalhe fazendo com as próprias mãos o que é bom. Fazendo o que é bom. Para que tenham que repartir com os necessitados. Ou seja, trabalhe e do seu suor, reparta com quem necessita. Reparta com quem precisa e também abençoe pessoas, independente delas precisarem ou não. Eu tenho essa cultura comigo. Eu abençoo muitas pessoas, eu dou oferta, eu dou perfumes, eu dou sapatos. Eu gosto de comprar sapatos, eu compro sapatos novos, abençoo pessoas. Tem sapatos que eu acabo de comprar, chego em casa e Deus fala, tira e dá para fulano de tal, eu vou lá e dou. E assim, eu entendo que Deus me honra, Ele me abençoa e tem coisas que eu compro e nem chego a usar, eu abençoo, porque eu sei que quando eu estou lançando essa semente, eu estou colhendo em Deus. Você entende, amado? Não sai da vossa boca não é uma palavra suja, mas unicamente que for boa para edificação, conforme a necessidade, e assim transmita graça aos que ouvem. Sabe que hoje virou muito normal os cristãos começarem a falar palavrões e darem isso o nome de, sei lá, falam cada coisa absurda. E aí, ou então ele substitui algumas frases, né, com alguma palavra assim meio misturada, e isso é pecado também, irmãos. Os nossos lábios ele tem que estar sempre fluindo a palavra de vida que vai abençoar pessoas.
E tudo isso é vazão para que Satanás entre e cause destruição das nossas vidas. Então, que a sua boca não seja palavra torpe, palavra suja, mas unicamente a que for boa para edificar, para construir valores na vida de pessoas, conforme a necessidade, e assim transmita graça aos que ouvem. Versículo 30, e não entristeça o Espírito Santo de Deus, no qual vocês foram selados para o dia da redenção. É possível nós entristecemos o Espírito Santo. Sabe que o Espírito Santo ele fala conosco muitas vezes sobre aquilo que você está fazendo que não é para ser feito e você insiste em fazer, ou então aquilo que é para você fazer e você não faz porque você simplesmente foi desleixado e deixou passar. Eu me lembro de um episódio que aconteceu comigo uma vez. Eu estava na minha casa e de repente eu saí de casa, estava andando pela rua e encontrei um rapaz. Deus falou para mim, ó, vá ali, diga para ele que o diabo ele quer destruí-lo esta semana, ele quer matá-lo esta semana. O diabo quer matá-lo com 3 tiros. Irmãos, eu ouvi aquilo muito claro. Eu cheguei para aquela pessoa e falei, cara, olha, Deus falou para mim agora que o diabo ele quer te matar esta semana. O diabo ele quer matar todo mundo, mas Deus ele deu detalhes. E o dia precisamente será até sexta-feira. E você tem hoje a chance de entregar sua vida a Jesus para que você não morra. O diabo ele quer te matar e eu consigo perceber de maneira clara que serão 3 tiros. Eu dei detalhes, sabe, queridos? Mas Deus está lhe avisando para que você não precise passar por isso. Ele falou para mim, disse, cara, eu um dia vou, não sinto que esse é o momento, tá bom demais aqui então para mim, não devo nada para ninguém. Eu disse, tudo bem, eu fiz a minha parte, ou seja, eu obedeci a instrução do Espírito Santo. E fui para minha casa, isso era segunda ou terça-feira, na sexta-feira, eu recebi a notícia, minha mãe ligou para mim falando que aquele rapaz que eu havia liberado a palavra havia sido assassinado com 3 tiros, exatamente como foi descrito para ele. Ou seja, quando eu faço o que não é para fazer, aquilo que o Espírito Santo não espera, eu estou entristecendo. E quando eu deixo de fazer aquilo que é para ser feito, quando eu guardo mágoa contra o meu irmão, quando eu falo contra o meu próximo, que não haja no meio de vocês qualquer amargura, indignação, ira, gritaria, blasfêmia, bem como qualquer maldade. Pelo contrário, sejam bondosos, compassivos uns para com os outros, perdoando uns aos outros, como também Deus em Cristo perdoou vocês. Perceba que o evangelho é algo simples, irmão, não tem nada complicado. Às vezes nós queremos liberar uma palavra cheia de grego, hebraico, aramaico, mas o que está faltando é só praticar aquilo que é simples, o arroz e o feijão. Nós não queremos praticar o arroz e o feijão, mas queremos pular logo para aquilo que é mais complexo. Eu preciso permitir que a palavra, que o evangelho comece a gerar, sabe, vida e mudanças em mim, transformação em mim. E depois eu serei uma bênção na vida dos outros. Deus te abençoe, grande abraço. Talvez você esteja agora atrás, pastor, o que é isso atrás? Aqui é uma espada aqui, uma espada ninja, que eu deixo aqui na minha sala, aqui. Sei lá, eu gosto dessas coisas. É só para matar a curiosidade de você agora que está assistindo, querendo saber, ou que não notou e passou a notar agora, tá bom? Mas é isso, querido, deixa a palavra frutificar na sua vida de maneira simples e direta. Permita que o evangelho gere efeito em seu coração e transforme em você cada vez mais a imagem e a semelhança do Cristo vivo, aquele que se entregou por nós na cruz do Calvário. Que Deus te abençoe, grande abraço, tchau, tchau, graça e paz, queridos.